fomos consagrados a pastores. Eu não tenho minha contagem do antes, não. Parece que 4 anos antes. 4 anos, há 30 anos nós chegamos, eu acho que há 30 anos nós chegamos, e aos 26 anos passados nós estávamos sendo consagrados a pastores. Por que fomos consagrados a pastores? Quero que vocês prestem bem atenção nessa história, que vocês sabem que vocês ouvem muita coisa ruim sobre a minha vida, sobre a vida do apóstolo, e eu quero que vocês saibam a verdade. Então, há 26 anos eu fui consagrada pastora também. E sabe por quê? Nós chegamos com uma família que chamou a atenção. Deus fez isso, fez chamar a atenção da nossa família. Nós chegamos com filhos adolescentes, que eram filhos adolescentes que não davam trabalho. Coisa rara é um adolescente não dar trabalho. E nós chegamos assim, do jeito que todos se agradaram, porque era o tempo todo na igreja que nós chegamos, foi a igreja que eu fui antes, que eu nasci aqui, saí daqui com 22 anos quando casei. Nessa mesma igreja, nessa mesma denominação, que eu saí, quando eu vim lá de Salvador para aqui, eu voltei para a mesma, eu e ele, para a mesma. Nós não somos de igreja em igreja, não fomos formar um ministério porque tivemos problema com alguém e fomos formar uma igrejinha aqui ou ali. Nós íamos consagrados pelo Senhor. Então nós saímos daqui para Salvador, casados, eu com 22 anos e com 20, e depois voltamos, eu já com 40 e não sei quanto lá, não sei bem, mas depois eu vou fazer os cálculos aí. Já estava de 45 por aí. Essa parte eu não gravei bem, eu tenho que ver nas contas. Aí o resultado, acharam uma família que não deveria ser somente uma família assim que trabalhasse sem um título, quiseram dar um título para nós. Deu título para ele de pastor e para mim. Quando consagra, fica com o título, né? Mas a gente já trabalhava o tempo todo como pastores. Aí não estava pedindo a ninguém para nos consagrar. Foi Deus que quis e usou as pessoas. Aí não fez, por favor, me consagre. Estou aqui com tempo, estou trabalhando algo. Ninguém, a gente nem pensava nisso. Mas o Senhor pegou pessoas que viram a nossa família, a nossa maneira de proceder e acharam, a gente não tinha estudos de teologia, mas pela vida, por causa da nossa vida, que já era uma teologia, já era um estudo de Deus, a nossa vida. Então eles pegaram e nos consagraram. Foi o pessoal da Belém consagrando em conexão com essa que nós estamos, que é a Filhos. Se juntaram essas duas igrejas, nós estávamos na nossa, mas os da Jerusalém tinham amizade também com os de lá, e viram essa família lá tinha pastor e eles não tinham. Aí a do Silvio Jardim não tinha pastor. Eles não tinham pastor porque eles não gostavam de dizimar. Veja onde nós entramos. Aí meu marido desde 8 anos que dizima, e eu também, desde criança, desde nova, aceitei Jesus todos os dois. Eu com 7, ele com 8, não se conhecia, somos primos, mas ele não se conhecia. E assim que a gente veio para um lugar mesmo bastante estranho, né? Que não gostavam, eles tinham um pastor para vir uma vez no mês da ceia, dava o dinheiro de transporte para esse pastor, uma gratificação, mas não queriam manter pastor. E nós entramos numa situação dessa, a igreja do Silvio Jardim. Aí nós ficamos ali, aí foi uma grande luta, porque eles não queriam dar o salário para meu marido de pastor, que todo pastor tem um salário, tem o dinheiro que é tirado do dízimo, das ofertas, do que entrar para a igreja, se tira o sustento do pastor. E é lícito, está escrito na Bíblia, que é para fazer assim, sustentar os obreiros. E nós sustentando, porque a gente nem podia realmente ficar, porque era integral. Meu marido ficava até a noite, às vezes até madrugada, até meia-noite, porque tinha homens que ele não podia atender durante o dia. O trabalho marcava para a noite, eu aqui sozinha com meu filho excepcional, aguardando a chegada do meu marido. Vim lá dentro da cidade, para aqui. Eu aqui sozinha, fui assaltada, tomei muito murro, se meu marido podia me ajudar, meu filho que era agressivo naquela época. Então essas coisas todas nos ajudam a ter coragem de falar para vocês, porque nós não somos pastores qualquer. Nós realmente somos pastores que Deus escolheu. E eu quero dizer para você que não é somente a minha história que eu quero que vocês saibam. Vocês estão lembrando como Deus chamou os setistas? Agora chegou a hora de ver quem faz discipulado.
Sabe quem são os setistas? Se estiver fazendo discipulado, vai saber. Façam discipulado vocês que não fazem, viu? Que é muito bom ser obediente. Saiu do Éden o homem por desobediência, que só vai entrar no novo céu e nova terra quem é obediente. Obediente principalmente aos seus líderes. Que está sendo obediente a Deus. Se Deus colocou um líder, é para obedecer. Vocês vão encontrar na sua congregação muita gente contrária ao discipulado. Não entre nesse barco, porque quem saiu na desobediência não vai voltar na desobediência. O ser humano saiu de lá porque era desobediente. E nós não vamos voltar para lá na desobediência. Vai ficar aí sobrando. Então vai para o novo céu, nova terra quem é obediente. Então quando você vê a turminha lá, você vai encontrar as abelhinhas lá picando vocês. Elas trazem um veneninho, dizendo, você está querendo fazer discipulado também? Você diz para elas, eu fui lá e aprendi que do Éden saiu um casal desobediente. E Deus não vai deixar voltar ninguém para lá na desobediência. E eu quero estar lá. Responda sim. Então vocês que fazem discipulado estão sabendo da história do setista, né? Quem não sabe, vão ouvindo aí. O setista vinha de Sete, o filho de Adão, que substituiu Abel. Entendeu aí? Abel não teve, Caim, Adão e Eva não teve 2 filhos, Caim e Abel. Abel não morreu, mas Deus não deixou que ficasse um mundo sem a bênção. Porque tinha que ter alguém abençoado, porque se Abel morreu e ficou somente Caim, então é sinal que só tinha maldição. Aí Deus trouxe um filho para Adão. Teve outros filhos, vários filhos, mas esse foi o filho que ia substituir o Abel, para vir com a linhagem do bem. E o que era o bem naquela época? Era acreditar na promessa de Gênesis 3,15. Já estão entendendo porque quem tem que fazer discipulado? O bem era acreditar na promessa de Gênesis 3,15. Assim como o bem para nós é acreditar que Jesus Cristo veio, já a promessa se cumpriu, e hoje nós somos salvos por Ele. Antes de Jesus vir, o bem para todos aqueles homens de Deus, Abraão, Isaac, tudo isso, era ter acreditado na história que Adão e Eva contou para os seus filhos. Que o Papai do Céu tinha prometido lá no Éden, antes de expulsá-los, que haveria de vir aquele que nasceria de mulher e que esmagaria a cabeça da serpente. Então foi passando. Os 7, que veio substituir Abel, guardou a promessa e toda a sua descendência. Gênesis não gosta muito eu estou passando por cima aqui, viu? Tem muita coisa muito profunda, eu não vou poder passar, porque senão eu ficaria aqui até a hora de terminar o meu conta. Eu estou passando por cima, mas eu quero que vocês tenham consciência do que devem aprender, devem fazer o discipulado. E não somente os vídeos do discipulado, quando ver meus vídeos no grupo, vocês assistam, porque eu vou continuar com esses assuntos falando nos vídeos. Porque vocês não vão pregar só para a pessoa que está lá na invasão, vocês vão pregar para todas as pessoas que vêm à sua frente. O Evangelho é para todos. E por isso tem que ter conhecimento da palavra. Então, o setista, a descendência abençoada. E os canitas, abençoar a descendência maldita, que está lá em Gênesis 6, você vai encontrar filhos dos homens, são os setistas. E filhos de Deus, são os setistas de Deus. E filhos dos homens são os cainitas, os malditos. Filhos dos homens e filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Quem são os filhos dos homens? Então tinha 2 descendências, um de maldito, outro de bendito. Aí Noé é um desses setistas. Foi o único filho que escapou com a sua família, porque foi obediente a Deus. Continuou sem se misturar. Mas em Gênesis 6 você vai encontrar os filhos de Deus se misturando com os filhos dos homens. E quando houve essa mistura, Deus não gosta de mistura. Nós somos santos porque nós somos separados. No momento que a gente começa a se misturar com as coisas desse mundo, a gente deixa de ser santo. E no céu só vai entrar os santos. Então veja o que é do mundo e veja o que é de Deus, para não fazer a mistura. Porque o que fez aquele povo todo morrer, só ficar uma família, foi a mistura. Se misturaram, Deus criou uma ira e botou todo o universo debaixo da água. E aí o planeta Terra é debaixo da água. Então vocês vão saber isso também nos meus estudos lá na Bíblia, nos vídeos, que eu vou falar tudo isso, essas coisas todas, explicar detalhadamente, se Deus quiser. Aí o resultado disso, que chegou
Ficou só Noé. Noé também falhou. Eu estou falando para saber como é que Deus escolhe. Ele escolheu a família de Sete. Sete era casado, tinha filho, né? Então a família de Sete, foi neto, bisneto, todo mundo, neto, todo mundo na bênção, na obediência. Só chegou lá no Gênesis 6, ele achou a descendência dele achou de se misturar. Aí fica somente Noé. Aí Noé também erra. Eu estou mostrando para vocês que essa família que chegou, fique raciocinando, fique no Espírito Santo para estar iluminando, para vocês entenderem o que eu estou falando. Essa família que chegou aqui em Lagoinhas, casal de diáconos, eram diáconos, não eram os pastores. Elias e Rai, seus filhos, são famílias como essas escolhidas da Bíblia, que tiveram suas falhas. Não somos perfeitos, mas somos escolhidos. E aí daqueles que vão contra os escolhidos. Não temos nada assim de a nossa moral, mas não somos perfeitos. Já tentaram ver se encontra alguma coisa na minha vida, inventaram até coisa na minha vida, na vida do apóstolo, na minha, mas graças a Deus não foi tudo mentira e vai ser sempre mentira porque não vão encontrar em nome de Jesus. Então eu estou mostrando aqui, tirando analogia. Então teve setistas, eram abençoados escolhidos, mas não eram perfeitos. Mas era família escolhido. E aí fica Noé, não é perfeito, mas Deus escolheu. E ninguém pode dizer que não foi. Depois vem Abraão, escolhido. Meu Deus, um homem morre pecando. Mas era escolhido. Então tem que respeitar os escolhidos. Ele morreu pecando por quê? Porque ele, depois da promessa, depois que teve o filho Isaac, casou o filho direitinho, mandou buscar a moça da parentela, para não fazer nada errado, porque Deus queria que não misturasse. Quando acabou, ele se misturou. Você vê o casamento de Abraão, depois que a mulher morre? Casou com uma mulher que era árabe, essa setura que está lá na Bíblia, vocês vão saber tudo no discipulado que não está fazendo, faça. E esse casamento, ele gerou um dos filhos, muitos filhos teve ainda, que Deus, quando dá de sobra, né? Deu vida, abundância, ele deu muito. E ainda teve tempo de ter mais filhos, como depois de viúvo, casou e teve essa mulher que não era correta, não era árabe, a Ketura. E ele, nessa descendência aqui, não foi de Deus, foi a falha de Abraão depois, no final de tudo. Ele teve um filho chamado Midian, entre todos que teve, e esse filho foi um dos piores inimigos de Israel. Quer dizer, aquele homem que estava gerando a nação de Israel, dele mesmo veio o inimigo contra Israel, porque ele saiu do propósito. Pegou uma mulher que não era da parte de Deus. Mas ele continua sendo escolhido. Está lá com Jesus. Não se meta nesse negócio. Com líder a gente não brinca. A gente deixa Deus resolver. Tá bom? E ele resolve do jeito dele. Continua sendo escolhido. Então quer dizer que também nós não somos perfeitos. Não brinque com isso não. Não somos perfeitos, mas o Senhor nos escolheu nessa cidade para ganharmos essa cidade. Então não recue, não quebre aliança, não fique ouvindo as conversas de quem quer que seja, não quebre aliança, porque nós fomos escolhidos. Não tem como ter dúvida disso. O que nós já rompemos é o caso de Abraão. Depois fez uma coisa errada, mas o que ele rompeu, dá para você dizer, saber que ele é um escolhido. Se fizer o nosso histórico, vai saber, nós somos escolhidos. Agora não somos perfeitos. Estamos no caminho da perfeição. Então, nessa história aí, mostrando os da Bíblia, dá para vocês entenderem, né? Que não tem ninguém perfeito, mas tem que respeitar aqueles que estão na nossa frente. E aí vocês vão encontrar dificuldades dentro da própria congregação, como eu já disse. Você vai encontrar líderes que não estão fazendo discipulado, não se incomode, não se meta na vida deles. Faça você. Mas nem meu líder faz, eu chego lá no YouTube, não estou vendo o nome da minha pastora lá, dizendo que a discipuladora é a apóstola Rai, não estou vendo o nome do pastor dizendo que o discipulador dele é o apóstolo Elias. Não mexam com eles e façam a sua parte. Há algo muito grande, porque Deus, quando nos trouxe, a razão do referencial que eles acharam que nós somos foi Jesus, é Jesus sempre. Nós não somos referenciais. Jesus na nossa vida é que é o referencial. Então, o que é que nós fazíamos? Por que é que hoje temos discipulado? Porque nós fazemos assim, nossa casa era assim, do jeito que eu ensino a vocês. Bíblia para amanhã, Bíblia depois do almoço, ou antes do almoço, lá em casa era antes, mas eu conselho vocês depois.
Lá em casa, antes de comer, ninguém almoçava sem a gente pegar um texto da Bíblia, orar e louvar. E que exagero, para não ter pressa e ficar, muito obrigado, Senhor, por esse pão de cada dia, e botar a boca. Não tenha pressa. O Senhor já colocou o pão nas nossas mãos. Vamos adorar. Um cântico, leitura da Bíblia. Era assim a nossa casa. Então, quando nós chegamos aqui, era para imediatamente eu passar isso para vocês, para o povo que já está nas nossas mãos. Era para imediatamente a gente entrar. O propósito de Deus era esse. Mas eu mostrei para vocês Abraão, mostrei para vocês os setistas. Falharam ou não falharam? Então, não seremos nós que vamos ser. Quer dizer, poderia até ser, se eu tivesse me dedicado mais a ouvir o Espírito Santo, poderia até ser até melhor do que Abraão, mas não me dediquei mais. Não é? Não me dediquei a ouvir o Espírito Santo como deveria ouvir, porque senão eu chegava nessa igreja, fiz Jerusalém no seu jardim, com a ousadia do Espírito, assim como ele me fez romper, para ter uma família daquela escolhida, que chegou aqui em Lagoinhas, foi referencial, mas o referencial era Jesus. Eu dizia logo para todo mundo, olha, o referencial na minha vida, do meu marido, dos meus filhos, é Jesus, e a nossa doutrina é essa, Deus dentro da casa. Não é religiosidade, só querendo microfone, só querendo pregar, me dá um cargo aqui, o microfone dali, o microfone daqui lá, até se não orar, não me chama nem para orar. A gente entrou num embalo desse, numa igreja dessa que não tinha pastor, que não queria pagar livro, não queria pagar pastor, e ainda tudo eu entro desse jeito, sem mostrar por que é que eu estava sendo escolhida para ser uma pastora e ele pastor. Que nós somos escolhidos por isso, não foi nada mais nem nada menos do que isso. A nossa família não teve nada a ver com isso. Era a Bíblia todos os dias. Todos os dias da Bíblia. Eu saía com esses meninos, fazia transporte escolar, eu dirigia para o colégio, eu tinha uma Kombi, e também a vizinhança também me pagava, me via levando meus filhos, aí procurava ver se eu fazia o transporte. Quando dava, dependendo do roteiro, eu levava também. Então eu estava sendo e levar meus filhos, sendo também ajudando os vizinhos, mas eles gratificavam por levar. No caminho, a gente, como diz na Bíblia, em Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9, daquilo eu fazia radical. Andando pelo caminho, sentando, levantando a palavra. Então eu ia pelo caminho, aproveitava toda a trajetória, cada coisa que eu via, o mar, passava pela orla marítima, e aí ia falando da grandeza de Deus. Aí passava pelo sinal e desrespeitava o sinal e ia falar do meu pecado. Mamãe pecou, mamãe errou. Porque ensinar os filhos não é somente você ensinar que você é tal. É na hora da fraqueza você mostrar para o seu filho que fraquejou, para eles aprenderem a confessar. Porque o que nos deixa bem como estamos aqui é porque temos pecados confessados. Então meus filhos me viam confessar e meu Deus, mamãe passou pelo sinal. Toda autoridade sendo boa, mas para ser obedecida. Meio que ele botou uma sinaleira uma em cima da outra, eu não tenho que passar. Mas uma sinaleira aqui, outra sinaleira ali. Autoridade sendo boa, mas para ser obedecida. Então eu dizia para meus filhos, dentro do carro, eita, duas sinaleiras, outra aqui. Minha mamãe passou de vez, mas está errado. A mamãe não pode respeitar as autoridades, porque a autoridade sendo boa, mas para ser obedecida. Ele já aprendia um versículo, já aprendia que tem que se humilhar diante de Deus quando a gente erra. Então foi essa trajetória com meus filhos, andando pelo caminho, sentando, levantando, sentadinha no sofá, com eles assistindo televisão, para saber que programação estavam assistindo. O que é isso aqui? Vamos ver se serve mesmo. Que desenho é esse? Desenho, viu? Não é novela não, novela na nossa casa não entrava assim não. Aí, que desenho é esse? Mamãe tem que ver. Ih, esse desenho não é muito legal, está sendo um negócio meio estranho. Vamos ver outro aí, vamos ver. Então, sentada, não estava com a Bíblia, mas estava mostrando o que a Bíblia quer. Sentada assistindo com ele, mostrando que a Bíblia não quer isso não, ele não quer isso não. Aí é errado esse negócio. Vamos mudar para outro aí. Desse jeito. Então, para isso eu tive que renunciar. Eu poderia hoje ser uma pessoa muito famosa em relação à escola, ter tido um nome famoso na área de ensino, eu tinha criatividade, poderia ter feito cursos e mais cursos, e ser uma pessoa assim, mas eu deixei tudo isso para cuidar dos meus filhos. Para sentar com eles e dizer o que eles vão assistir. E assistir junto para saber se tem alguma coisa que passou da minha vista que não estava legal. Não passar nada que não tivesse legal.
Então valeu a pena tudo isso. E eu não fiz isso com as primeiras mulheres que eu estive na frente ali no Subjardim. Aí foi tanta conversa, muita coisa que eu sei que não foi desperdiçada, porque sempre eu falava a palavra de Deus, mas não tinha o planejamento. O planejamento que nós falamos aqui, não foi? Que Deus é de planejar, que Ele é organizado, que Ele não é de vez, Ele é progressivo, Então, faltam essas coisas. Deus entrega a palavra, mas a pessoa tem que se organizar. Então, quando eu cheguei, que Deus me entregou, eu já tenho que ter um planejamento para como eu estaria colocando em cada família o mesmo que havia na minha. Ou eu sou a bonitinha? Quem fez aquilo foi Deus. E Ele ia fazer na vida de cada mulher desse ministério o que fez na minha. Era outra história. Porque eu não sou a única, somente alguém dá lugar. Eu dei um lugar, deixei minha posição de professora, eu fiz ciências políticas e biológicas, não sei nem para onde vai mais nada, tudo meu ficou para trás, para poder ficar com meus filhos. Então o mistério todo era isso. Mostrar onde eu falhei com meus filhos, também falhei, teve falhas, para poder elas não cometerem os mesmos erros. Porque não se esconde, o líder verdadeiro é aquele que não esconde o pecado. Ele diz onde pecou para que os seus discípulos não venham fazer o mesmo. Então eu tinha que entrar nesse planejamento, falando do como foi, aonde eu errei, as coisas que eu fiz que não foi legal, para as minhas discípulas e nesse mesmo ritmo, ninguém ficar numa situação dessa, que hoje, discípulas que foram minhas do passado, elas não têm culpa não, eu não ensinei, mas agora vai ter sim, porque agora eu estou dizendo para elas que foi pecado, elas precisam agora se consertar. Mas tem dificuldade de fazer um discipulado com o questionário. E vocês não vão nessa onda não. Você vai encontrar, tem pastoras que estão aí firme e forte fazendo, mas tem pastoras que não estão fazendo. E vocês não vão atrás dela, porque elas são autoridades sobre vocês. Eu é que tenho que cuidar desse negócio, que eu sou autoridade sobre elas. Quando você vê eu chegar na congregação pintando os canecos, já sabe, é com elas. E não estão fazendo. Acho que não estão fazendo. E os homens também, porque quando entrou aqui já sabia que tinha uma mulher pastora, se não queria saber de mulher dando ordem, não viesse para esse ministério. Os homens também. Vai ter que fazer discipulado. Homens fazendo discipulado. Entrou no ministério, porque tinha muitas vantagens, naquele período teve vantagens, né? Porque a gente só procura negócio de vantagem. Mas não quer saber as responsabilidades. Quando entrou, já era um casal. Os dois pastores. Se somos dois pastores, é mãe de homem e mulher. Eu nunca vi ter registrado na Bíblia que a gente só dá fruto, que a mulher só dá homem, só dá fruto de feminino, dá fruto masculino também. E muitos que realmente entenderam isso, estão abençoadíssimos. Tem pastores aí abençoadíssimos porque eles não têm esse problema. Eu não vou obedecer, é mulher. Já entrou aqui assim. Então, detonando com a vida deles, porque a aliança sendo boa ou ruim tem que se manter. Deus deixou isso provado na Bíblia, com os gibeonitas, vocês já estudaram sobre isso? É Bíblia, viu? Gibeonitas, Josué abençoadíssimo, porém, ele fez uma aliança sem perguntar a Deus. Então, o pastor que fez a aliança sem perguntar a Deus, se arrependa do que está fazendo comigo. Porque fez uma aliança sem perguntar a Deus, vai se manter na aliança, a obedecer a uma mulher. É aliança. Quem fez aliança com Deus lá também, no tempo de Débora, está aliançado com Deus, teve que obedecer uma mulher que Deus colocou para falar e orientar aqueles homens israelitas. Então, todos os israelitas que eram aliançados com Deus, que tem israelita que não é, né? Que foi desobediente, mas aliançado com Deus, tinha que se manter com Débora, porque foi ordem de Deus, foi Deus que escolheu. Então, vocês vão encontrar tudo isso. É um novo tempo, é um divisor de águas. Vocês vão encontrar pastor desobediente, pastor que está até me proibindo de entrar na congregação, porque a senhora está falando demais desse assunto. Brincadeira?
Mas não se metam com isso. Eu só estou avisando. Não se metam com isso. Vocês são discípulos do Senhor Jesus Cristo e são nossas também. A minha ordem é que vocês não se metam. Façam vocês. Não vá na onda deles. Façam vocês. Certo? E deixe eles lá. Nós estamos nesse barco. Não somos os primeiros que sofremos. Toda pessoa que é chamada por Deus tem um povo nas mãos. E povo de Deus não é brincadeira, Moisés que o diga. Deus chamou Moisés, e foi que ele sofreu. Sofreu tanto que no final bateu na rocha 2 vezes. Então não seria eu a privilegiada, não, apóstolo Elias, de dar no meio de um povo que não fizesse as mesmas coisas que Moisés, que o povo de Moisés, que o povo de Deus fez com Moisés. Sempre será assim. Agora a diferença é que hoje, Deus não está abrindo o chão para entrar todo mundo. O negócio vai ser naquele grande dia. Para entrar no novo céu e na nova terra. Quero ver como entra na desobediência. Porque ninguém é cego, está escrito, autoridade, sendo bom ou má, é para ser obedecida. Eu quero ver como entra. Eu também tenho autoridade sobre mim, Ana Marita e Renê. Eu quero ver se eu vou entrar no novo céu e na nova terra, se eu não obedecer Ana Marita e Renê, terra nova. Quem mandou fazer aliança com eles dois? Se eu fiz sem consultar a Deus, eu vou ficar na aliança, porque de qualquer jeito vai ser prejuízo para mim. Se eu quebrar a aliança, é prejuízo para mim. Então eu vou ficar ali e vou ter que obedecer. E eu quero entrar no novo céu e na nova terra. Então eu vou ter que obedecer a Renê. Tem uma coisa de Renê que eu não gosto. Não interessa, eu não gosto. Mas Deus gosta, porque Deus escolheu ele para ser meu mentor. Tem uma coisa em mim que você não gosta, mas Deus gosta, Ele escolheu justamente a mim para vocês. Então, vamos gostar do que Deus gosta? Amém. Então, em nome de Jesus, vocês vão entendendo que vocês vão encontrar essas situações, vocês estão entrando no novo tempo. Todo encontro vai ter essa palestra enquanto eu viver. Porque eu encontro discípulos que não sabem o que é primícia, que não sabem como foi que começou a nossa história. E por isso eu chego no grupo, nem bom dia para mim não dá. Nem propósito. Porque se fosse para mim até aceitável, porque eu não sou brincadeira, né? Eu mando ver na hora. Mas o apóstolo todo quietinho, o apóstolo todo manso, aí a desculpa é porque eu não tenho a senhora tem um jeito de falar. E o apóstolo que fala todo engraçadinho e o pessoal desobedece também. Eu não conheci o apóstolo. Eu não conheci. Conheceu agora, né? Não, conheci na igreja há um mês mais ou menos atrás. Mas eu não conhecia. Mas a ele gente não sabe quem é. Você já tem mais tempo aqui e só conheceu agora, foi? Não, eu não tenho nessa igreja não. Não tenho. No Parque do São Jesus tinha 2 anos. Então, não conheceu o apóstolo. Não conhecia. E se o apóstolo chega no grupo, está lá escrito apóstolo Elias. Quem é esse apóstolo Elias? Então agora o encontro obrigatoriamente vai ter essa palestra, porque nós não temos que ter pessoas que vá para o outro lado, não. É para ir para o novo céu e nova terra. E para ir para o novo céu e nova terra, tem que saber com quem se aliançou e manter a sua aliança. Você se aliançou com a gente. E o povo nem sabe. Chega lá no templo, chega nas congregações, não sabe que está aliançado com a gente, não. Então tem que ter uma palestra no encontro que fale. E as pessoas chegam meio tudo, coitadinhas, na inocência, nem saber de nada, nem saber que tem essa discipuladora que chama da Renascimento, que não é brincadeira. Só leva todo mundo para o céu. Ninguém vai para o inferno se me obedecer. Porque eu só estou falando o que Jesus fala. É Jesus que diz isso. Que a palavra dele não é para se apartar da nossa boca. Está escrito, o apóstolo falou hoje, eu estou repetindo. A palavra do Senhor não é para se apartar da nossa boca. O que foi que eu fiz com vocês? Mandar vocês ficar estudando a Bíblia até. E isso é para ser feito quando? Eu disse a vocês nesse instante. É para ser feito quando eu comecei. Então eu tive minhas falhas. Eu não gosto de esconder pecado, eu tive essa falha. Que eu me envolvi com um ambiente gostoso de ser pastora, de público. Na plataforma, aquela parte é gostosa, né? Essa parte aqui é gostosa na frente do povo, né? Me envolvi com isso, fiquei apaixonado por isso, fica na frente do povo falando. Mas o principal é o ensino. Microfone todo mundo quer para falar. Para ficar pregando, todo mundo prega. Agora você vê ensino. E eu me envolvi com a parte de pregar, pular e saltar na frente do povo. Lá se vai pregando.
Aí fala o que quiser falar, ninguém pode dizer nada, não é estudo, né? Fala o que quiser falar, sai, a pessoa não sabe nem o que foi que falou, mas foi bom culto, pulou, saltou. E tem uns abençoados no ministério que já aprenderam, não sei com quem foi que aprendeu, porque comigo não foi isso não, viu? Eu gosto muito da palavra. De falar só um versículozinho, uma coisa assim, dizer assim. Aí diz assim, a sua vitória já está garantida. Detona tudo que eu falei. Eu vou exorto. Aí diz que por que não diz assim, se você obedecer, porque não obedece, não pode dizer. Aí se vocês obedecerem, o que a apóstola está trazendo nesta noite aqui, a vitória de vocês está garantida, porque ela está trazendo a palavra de Deus. Não, serve a minha palavra, diz assim, a vitória de vocês está garantida. Eles ficam chamando a atenção para eles mesmos. Porque agora, eles não se incomodam mais se a gente não tiver nem ido, nem lá, nem nada. Não são todos. Ninguém toma suas carapuças erradas porque eu sei quem são que também. Então, não tem problema não, porque já vai fazer o que muitos já fizeram, arrastar aqueles que estão ali e quebrar a aliança com a gente. Vocês não podem ficar inocentes. Tem muitos ali, como esse mesmo, que não quer nem que eu vá na congregação mais falar, que eles sabem que está com o povo na mão deles. O povo não é meu e não é deles, o povo é de Jesus. E Jesus entregou nas minhas mãos do apóstolo para ensinar o que nós aprendemos com ele, que fez com que chamasse a atenção dessa terra. O que chamou a atenção foi uma família que lia a Bíblia todos os dias, pela manhã, de tarde e de noite, e procurava praticar a palavra. Era pela manhã com os filhos, ninguém saía para aula sem primeiro estar ali conversando com Deus. Ninguém chegava para almoçar sem primeiro ler Bíblia, orar e cantar. Não era muita coisa, mas tinha que saber. A palavra, o Deus da palavra daqui, então a palavra, nem que fosse o versículo, recitar, ler, abrir a Bíblia e ler, fazer assim. E à noite, culto doméstico. Meu marido podia chover, fazer sol, ele lá no polo petroquímico, e eu só em Deus fazendo culto doméstico com meus filhos. Então, é essa doutrina, mas aprenderam aí comigo. É o cão fazendo uma bagaceira. Eles vão, em vez de ouvir o apóstolo, eles vão ouvir, sabe o quê? Outros pastores que por saltem atrás de multidões. Não enganam. E aí eles inventam opção de coisas que faz a pessoa ficar aqui. Não é essa a doutrina que nós trouxemos. Trouxemos a doutrina do crente em casa, do crente no templo e do crente nas ruas, pregando a palavra. Foi essa a doutrina. Não vai essa doutrina de ficar copiando o que está lá fica copiando. Quando você vê essas preservadas, vocês, pelo amor de Deus, não digam nada não. Fica só orando, viu? Essas preservadas ficam lá na frente do público, na frente do povo, falando só de coisas que... Só para maciar o ego das pessoas, a pessoa sai ali, vai sempre ficar drogado, né? Tudo drogado. Quando chega em casa, o inferno. Não tem Bíblia de manhã, não tem Bíblia de meio-dia, não tem Bíblia de tarde, não tem Bíblia hora nenhuma. E a bagaceira dentro da casa. Nós trouxemos o evangelho que a casa é para dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. É esse o nosso evangelho. Então, é esse o evangelho que nós trouxemos. E vocês não fiquem também dizendo, será que é o meu? Não fiquem perguntando se é o seu que faz isso, se é o de fulana. Simplesmente vocês obedeçam. Eu hoje não posso confiar em nenhum líder, mas eu confio em Deus. Porque hoje a ideia é essa. Será ficar botando banca, a gente arrebanha tudo? Muitos já fizeram isso. Já temos uns 4 que já fizeram, arrebanharam. No Parque do Senhor Jesus mesmo, os primeiros que estiveram lá, logo de começo, a gente ainda era pastor, arrebanhou todos que estavam na congregação e foi fundar outra congregação. E aí nós começamos do zero. Eu, a bispa Marinalva, a bispa Olga, que na época não era bispa, vamos começar do zero. Eles têm esse propósito de arrebanhar, mas não sabem como é tão bom a gente pegar sem nenhum problema com Deus, pegar as ovelhas. Nós pegamos sem nenhum problema com Deus. A gente não arrebanhou de ninguém, a gente não veio deixando um líder lá, quebrando aliança com ninguém, não foi nada disso. A gente foi chamado pelo Senhor. Chamado, pegaram a gente, consagraram a gente, não foi porque a gente brigou com ninguém, porque queria desobedecer a ordem de ninguém. Então, nosso caso é esse. Nós queremos que todos vocês entendam, continuem aliançados, e não importa se o seu líder é aquele que está disposto a arrebanhar,
Não se incomode. Mantenha a sua aliança. Quando eu cheguei na primeira igreja, que eu ainda novinha, de 17 anos, eu chegando, já existia isso todo tempo, viu? Eu chegando e o líder dos que estavam na frente arrebanhando metade da igreja, quase a igreja toda. Aí perguntou para mim, e você não vai comigo não? Eu disse, eu não, eu aceitei Jesus aqui, eu sou daqui. Fiquei numa igreja, a igreja que eu estava, que estava cheia, levaram tudo, eu fiquei parece que de umas 5 pessoas. A avó de Edinaldo, quem conhece Edinaldo do São Jardim, me alcançou, foi daquele tempo meu. Edinaldo, pastor Edinaldo do São Jardim, as nossas histórias estão aí espalhadas, pessoas que podem testemunhar. Ela andou comigo na época, e todo mundo às vezes gostava de mim, porque eu era uma menina que cheguei com 17 anos já atuando logo. E aí, vai também? Ou não? Vou ficar aqui zerado, um pingo de pessoas, fiquei. Não quebrei aliança com aqueles que, naquela noite, eu cheguei lá e decidi para Jesus, aqueles que estavam ali, e fiquei com eles. Levaram quase a igreja toda. Sabe qual é a próxima igreja que surgiu dali? Da Belém, que hoje é lá no... Conhece a Belém? Aquela que está perto do cemitério, Nova Jerusalém. Veio arrebanhada assim, de um líder que fez isso. E a nossa veio arrebanhada de um líder que fez isso daquela Nova Jerusalém para cá. Mas eu não estava nesse negócio, encontrei já a maldição lá instalada. E parece que ele não está sabendo quebrar essa maldição, e nós já tivemos vários que foram líderes, que o apóstolo ajudou, que o apóstolo fez, não somente ajudou no espiritual, mas na parte financeira, na vida deles, levantou eles financeiramente, ajudou em tudo, e eles hoje estão já arrebanhados, mesmo de gente do nosso ministério, e eles estão lá, nas suas congregações, e chamando mais. Se prepare, se você não for chamado, quem der vacilo, ele vai chamar, para levar para lá. E não está diferente no meio de muitos que ainda estão. Agora, o caso é vocês obedecerem, já sabem que são os apóstolos? Então, se o seu líder não está no discipulado, esqueça isso. Continue lá, fazendo o seu discipulado, mantendo o que Deus disse. Autoridade, sendo bom ou má, é para ser obedecido. Então, eu sou mau, como eles acham, e não quer fazer o discipulado, porque eu estou fazendo tudo errado, né? Já consigo mais, meu não apóstolo. Não tem o nome do apóstolo. Meu discipulador é o apóstolo Elias. Não tem. Semanalmente. Eu não estou falando isso de uma vez na vida aqui. Tem uns que fez uma vez na vida, mas para dizer assim, deixa eu voltar aqui para uma vez na vida. É semanalmente. Mas eu tenho muita coisa para fazer. Seu descanso é no céu. Você já viu essa velhinha descansando? Você já viu o velhinho Elias descansando? Nem no tempo que estava ainda adulto, nem hoje depois de velho. Nós não estamos descansando. Nosso descanso é nos céus. E a gente tem que imitar os nossos líderes. O descanso de Renê é nos céus. Então eu imito a Renê. O descanso de Ana Maria é nos céus. O tempo todo eles estão lá trabalhando. Então o meu descanso também é nos céus. Nós temos que seguir Jesus, deixa pessoas aqui para a gente estar debaixo daquela autoridade e seguindo. Não é que seja Deus, eu não sou Deus, é do meu marido, mas Ele deixou que a gente seja representante, teve essa misericórdia de nós, nos colocou como representante. Então, como é que a gente faz? E numa idade dessa, e um líder, um pastor dizer que não tem tempo para fazer um discipulado, quer dizer, misericórdia, né? Vocês não podem ficar inocentes, é um divisor de águas. Eu tive um encontro que eu falei sobre as abelhas. E fico esperando para dar as picadinhas e dizer, você foi para o encontro? Você vai para esse negócio? Ainda existe isso, as abelhinhas lá esperando por vocês, contrárias ao encontro. E dessa vez a dose aumentou. Não somente eu falei das abelhinhas que estão esperando, mas estou falando também do que está acontecendo no ministério por causa de uma líder que colocou o povo para ler Bíblia. E é claro que minha falha foi muito grande, porque quando eu cheguei, tinha que ser assim logo. Deus já me perdoou, já pedi perdão por isso. Tinha que ser assim logo, pegar o povo, vamos estudar Bíblia. Foi isso que Deus fez na minha vida, é isso que vai fazer na vida de vocês. Deus me chamou para isso. Vocês estão achando legal? Dizer para elas, para as mulheres, estão achando legal eu ter uma filha como é? Uma filha que casou virgem, com marido virgem, a primeira filha que muitos não conhecem.
Ter os filhos que são o Eli e Samuel, que é o gêmeo de Eliseu, e ter o Elias filho, esses referenciais, tudo foi Jesus na minha vida, palavra, Deus da palavra dentro da nossa casa. E eu tinha que entrar de cheio com isso. E Deus já me perdoou por não ter feito isso, mas eu estou sofrendo a consequência do pecado. Até líderes. E foram dessa fase, né? Eu sabia se mostrar na frente da igreja, o microfone eles estão do mesmo jeito, só o microfone. Para falar, só beleza. Até para eu ir pregar, não quero não, dar aquele dia para pregar. Vai dar vaga para pregar hoje e eu não posso ficar sem pregar. Mas pode ficar sem estudar. Mas acho ruim que eu vou, porque vou pregar. E eles têm que pregar. E eu não posso tomar um dia na congregação para pregar. Não se esqueçam, não se metam com eles, não falem nada mal deles. Quem pode falar sou eu, porque sou autoridade sobre eles, estou vendo eles fazendo errado e não quero que vocês façam a mesma coisa. Não quero que vocês façam a mesma coisa. Vai dizer, mas meu pastor não faz, minha pastora não faz. Nada disso, não estou ensinando rebeldia, estou dizendo a realidade, que só quem é cego que não vê, o tanto de pastores que saem do nosso ministério arrebanhou meio mundo de gente e já foi embora. E não é diferente do que estão aí. Nem todos. Mas tem muitos aí do mesmo jeito. Querendo arrebanhar um pouco e vocês, em nome de Jesus, vão estar cheios do Espírito Santo. Hoje mais, ainda tem uma ministração aí que vocês vão estar tudo embriagada. Para isso, poder de Deus, para vocês enfrentarem tudo isso e não quebrar a aliança e manter obediente, mesmo como líder desobediente. Quem pega o líder é Deus, não são vocês. Mesmo que não são todos. Vocês não procuram saber quem é, se é o seu, se é fulano, se é ciclano. Só estou avisando do ambiente que nós estamos vivendo depois de 26 anos na frente de um povo. É esse o ambiente que nós estamos vivendo. Certo? E é um divisor de águas esse ministério. Essas ministrações vão ficar sempre. Enquanto eu viver, sempre. Ninguém vai sair mais do encontro inocente do que está acontecendo. Aleluia. Vai saber o que está acontecendo. E nós, na nossa velhice, estamos sendo desrespeitados. Uma mulher de 76 anos desrespeitada, com 1.189 capítulos na internet, e o pessoal brincando de Deus. Eu vou ouvir isso. Essa mulher volta para dormir. Que enjoo. Que enjoo. Só quero ouvir receba. Eu quero ver alguém receber alguma coisa de Deus sem obediência à palavra. Quero ver. Eu estou seguindo nós estamos ensinando o caminho certo. É na palavra que tem. Na minha vida não tive ninguém, não teve ninguém dizendo receba, não existia isso, graças a Deus. Existia a escola dominical, vamos estudar a Bíblia. Dentro de casa estudo, já vinha a revista apropriada para os assuntos do culto doméstico, que era na Bíblia. Era isso que existia. Sempre teve erro, mas esse erro não peguei não. Era um povo que estudava a Bíblia. Todo domingo tinha escola dominical. E tinha a semana toda com as lições do culto doméstico. Era uma orientação que nós recebíamos e nós, quem era obediente, cumpria. Eu fazia culto doméstico todos os dias. E ainda Deus falava no meu coração, ainda tem intimidade. Manhã cedo buscar Deus. Ainda tem outra coisa, depois, na hora do almoço, agradeça a Deus, não é correndo, não é dizer muito obrigado e comer, não. Uma palavra, um louvor, agradecer com atitudes. Então vocês estão entendendo? Amém. Não vai ser mais da turma passada que tinha essa administração que vai ser feita agora. Falando que por que é 12, por que nós somos 12, explicando essas coisas todas, mas não explicando quem é o líder de vocês. É um homem de Deus, que no primeira semana de casado, ele tinha tanto compromisso com Deus, que ele tinha uma turma de embaixadores que ele está querendo fundar no ministério. Quem disse que querem? Primeira semana que ele foi, só tinha 2 meninos. Quando acabava, olha para os meus filhos, só tinha 2 meninos, ele volta, coitado, todo desanimado. Numa idade dessa, vai fazer a abertura dos embaixadores dessa obra e chega lá e encontra 2 meninos. Mas esse homem de Deus, quando casou comigo, e olha que era bonita, viu? As pernas finas, mas bonita. Perna fina, mas bonita. Ele nem olhava a finura da perna, porque o rosto era bonito. Então, esse homem com essa mulher bonita, que era bonita, eu falo a verdade, se não tiver verdade, não é falar da perna, né? A perna é fina, mas o rosto era bonito. Esse homem com essa mulher linda,
Ele, no terceiro dia de casado, já tinha botado a filha na barriga, né? Foi logo que veio, na cruz dela, né? Todo guloso. Quando viu o rostinho lindo, ficou do doidão. Aí ficou logo a primeira filha. Aí o resultado, ele me deixou no terceiro dia, numa casa. Eu não vou contar a história da casa, não sei muito jovem. E foi cuidar dos embaixadores. Meu Deus, não entendi nada, mas fiquei ali com Deus, consolado. E ele chegou, toma e fé. Não voltou, né? Mas foi lá fazer o serviço. Foi lá fazer o serviço. Então, esse é o homem de Deus. Porque não era uma mulher feia, era uma mulher bonita. Não, ele deixou lá porque era uma mulher feia, era bonita. Ele deixou por causa do serviço do Senhor. Primeiro, o reino de Deus é a sua justiça na vida dele. Aquele que deixava como filho excepcional, sofrendo até meia-noite, esperando ele chegar dos trabalhadores lá. Mas essas coisas ele fazia com a dor no coração. Ele não saía assim, dando risada, achando bonito, não. Ele fazia porque o reino de Deus é em primeiro lugar. É verdade, deixa a minha mulher aqui. Aí a gente via assim, até os olhos cheios de lágrimas, para cumprir o compromisso com o Senhor. Então ele não fez quando ele me deixou o tempo todo, não foi somente no dia do casamento, o tempo todo, foi sempre assim. Eu vendo o coração dele voltado para o Senhor e sentindo por não poder ficar comigo. Certo? Então, graças a Deus que vocês têm um líder, que vocês podem ter a mão sobre a cabeça e abençoar vocês. Então, não se preocupe que esses líderes que estão assim desse jeito é por causa da minha falha. Porque se eu tivesse começado do jeito que está agora, vocês serão líderes maravilhosos, de excelência, porque estão só se não pegar a obediência. Mas se pegar a obediência, vocês serão líderes maravilhosos. Mas esses que há 20 anos atrás estão fazendo isso, que arrebanharam o povo e tudo, eles não tiveram o que era para ter, porque eu falhei. Certo? Eu não botei o povo, porque a mulherada estava nas minhas mãos. Se eu tivesse ensinado, elas não estavam fazendo isso. E nem os maridos também fazendo. Então, no nome de Jesus, vocês vão sair daqui cheias do Espírito Santo, transbordando da presença. E quem está transbordando da presença, ouve e deixa as coisas com Deus. Você está ouvindo para colocar tudo na mão de Deus. Não é para chegar lá e ficar botando banca com seus líderes, não. Eu sei, ele deve ser um dos que não obedece apóstolo, não apóstolo. Não é para isso que eu estou falando. Eu estou falando para vocês entenderem que não tem que seguir o exemplo deles, mas tem que fazer. E aí vocês fazem, são abençoadas. E eles também vão ser abençoados, porque eles vão se arrepender do que estão fazendo comigo e vão fazer também. Amém. Principalmente os homens. Olhe bem pelos líderes homens, que eles estão bem pensando que estava fundo. Quando eles entraram aqui, já tinha autoridade feminina. E quando Israel teve a Débora, a gente teve que obedecer, porque eles eram aliançados com um Deus que escolheu uma mulher para falar. E assim, se Deus escolheu uma mulher para falar aqui, também os homens têm que obedecer. Eu não estou na frente deles falando nada de mim, eu estou colocando a Bíblia para eles estudarem. Na casa deles, eles não vêm para a minha frente, para eu estar falando para eles. Na casa deles, onde eles estão, eles estudam a Bíblia e eles respondem o questionário e eles mandam para mim, para o meu privado. Que é desse jeito que nós vamos vencer a guerra contra Satanás nessa cidade. É desse jeito que nosso evangelismo é very home focus. Vai dar certo. Porque um povo que estuda a Bíblia tem direito a levar outras casas a estudarem. Mas um povo que tem problema com a Bíblia, como é que vai levar a Bíblia para os outros estudarem? Todo casadinho, já viu como Deus fez? Primeiro deu um discipulado com a Bíblia, que já era para ter sido desde há 26 anos atrás, para entregar agora. Está vendo como já poderia ter mais adiantado? Se eu tivesse começado, Deus tinha entregado um evangelismo desse nível antes, há muito tempo atrás. Como eu me retardei no propósito de Deus, Deus só entregou agora. Você acha que esse evangelismo é pouca coisa? É um evangelismo sofisticado que veio para nós ganharmos essa cidade para Jesus. Louvado seja Deus. Tinha algo que eu ia falar, acho que Deus não quer que eu fale não, porque estou até me esquecendo. Tá bom. Se eu lembrar depois, interrompa a minha para falar. Se é porque é de Deus. Se não lembrar, é porque não é de Deus. Era o que eu ia falando. Então eu estou passando a palavra. Cadê? Onde é que está a menina que vai falar? Cadê ela? 11 horas.